Deus está voltando. Vamos hoje a um assunto que muitos já devem ter visto ou ouvido, que é sobre essa crise sem precedentes lá na Bolívia, quando foi aprovada uma lei, agora em 15 de dezembro de 2017, que criminaliza o cristianismo. Tanto faz ser católico ou evangélico, é crime se pregar a palavra de Deus, se chamar alguém para a igreja, para cultuar, se evangelizar, quer nas ruas, nas praças, escolas, e aquele que for pego, for denunciado, ele enfrentará de 7 a 12 anos de cadeia. Isso está lá no artigo 88 dessa nova norma, no inciso 11, que diz exatamente que levar alguém para a igreja ou para algum tipo de culto religioso será crime, será criminalizado. Isso tudo da cabeça do Evo Morales, que quer se tornar um ditador eterno ali na Bolívia. Essa lei proíbe a entrada de bíblias no país. O cidadão não tem mais direito a nada. Ele cortou todo e qualquer tipo de instituição privada, tudo agora pertence ao governo. Escolas, empresas, as pessoas que tinham empresas agora pertencem ao governo. As casas do cidadão também pertencem ao governo. E se ele não pode nem vender e muito menos deixar como herança, tudo pertence ao governo. E isso é uma coisa diabólica. Se você fizer uma pesquisa, todos os governos socialistas, comunistas, levaram os países que adotaram esses sistemas ao fundo do poço. Foram os mais corruptos, tentaram destruir as famílias. Nós temos exemplo disso do Partido das Trevas aqui no Brasil, desde o governo maldito do Lula, que todo tipo de coisas erradas foram colocadas dentro deste país. Aumentou a corrupção, a doutrinação perversa contra as crianças. Então, tudo de quanto é ruim está incutido dentro desse sistema de governo. E se você for atrás da história, vai ver que foi uma catástrofe. Todo governo socialista, estamos vendo aí a Venezuela, a Bolívia, e existe um plano desses malditos governos para pegarem a Colômbia, Equador e o Brasil. Então não podemos mais permitir que qualquer partido das trevas entre mais para governar este país, porque a doença que eles colocaram no povo brasileiro já foi longe demais. O povo brasileiro está sofrendo as consequências de tudo que eles tramaram às escondidas para destruir essa nação. E o Evo Morales está agora cerceando o direito do cidadão, cerceando a liberdade, cerceando os meios de comunicação. Ninguém tem mais direito a nada lá na Bolívia. As fronteiras estão vigiadas. O cidadão, ele não pode mais sair do país e nem pode mais circular livremente entre os municípios. Tem que ter a permissão do governo. As escolas particulares deixam de existir e aí eles vão colocar toda aquela doutrinação maldita para os jovens, para as crianças. As universidades também perderam sua autonomia. Veja que coisa maligna está sendo esse governo, igual lá na Venezuela. Ele cancelou as eleições, não vai haver mais eleições, ele quer ficar no poder entre 20 a 30 anos. Ele derrubou o artigo 168 da Constituição deles, que previa a reeleição de um presidente, então não existe mais. Ele cortou os partidos, o único partido agora é ele, eliminou aquela estratificação das Forças Armadas, agora elas serão chamadas de combatentes do partido do governo. Então, Aeronáutica, Exército e Marinha agora tem um nome só: combatentes do partido do governo. Então, não há mais os três poderes e nem partidos políticos. E quem se rebelar contra isso vai ser chamado de traidor da pátria, vai cometer o delito de traição da pátria.
Médicos e advogados estão se levantando contra isso. Os médicos estão há mais de 40 dias em greve. Então é o caos que está havendo lá na Bolívia, um país vizinho nosso aqui, fronteira com Mato Grosso e Rondônia. E com certeza pessoas fugirão para esses estados. Então é o caos, mas o que eu quero agora frisar é o seguinte: esse é um espelho do que vai acontecer na tribulação, quando a perseguição vai ser total, quando o anticristo vai decretar que tudo isso que o Evo Morales está fazendo vai ser a regra normal, perseguição total, e serão mortos aqueles que falarem o nome de Jesus. Na China, agora em 2020, nós temos esse vídeo, você está vendo aí, que irá haver um controle total a partir de 2020, quando as pessoas poderão entregar umas às outras o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 21, verso 16, que Jesus falou para aquela época e para o futuro também, que diz: e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Então a China vai implementar agora em 2020 um sistema de controle total. Quem não estiver dentro do padrão do governo deverá entregar ao governo essa pessoa, amigos, parentes, não interessa. Você tem que estar dentro do padrão que eles querem. Veja o vídeo e você vai entender o que é que a China está pretendendo fazer agora em 2020. E nós estamos vendo aí a Bolívia fazendo a mesma coisa, limitando o cidadão em tudo. Nós estamos nos aproximando da tribulação. A Bíblia diz que será um tempo único, jamais aconteceu, jamais acontecerá. Nós não temos padrão para medir o que vai ser isso. Estamos vendo os espelhos aí. É o espírito do anticristo trabalhando para quando ele assumir o poder, tudo já está organizado. Mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está trabalhando para levar um povo, para levar uma noiva a um casamento. Por isso acorde, nós estamos no limiar disso tudo acontecer. Mas o Senhor tem falado, não só na sua palavra, como tem usado a boca dos seus profetas, pessoas que temem a Deus, que vivem em retidão, pessoas que oram, pessoas que buscam. O Senhor tem falado que vai levar o seu povo antes da sua ira. Se nós observarmos os avivamentos que aconteceram no planeta, todos eles vieram após grande perseguição. O evangelho só se expandiu depois da perseguição, que cada qual foi para o seu lado e começou a levar o evangelho, porque todos queriam ficar somente lá em Jerusalém. E o Senhor havia dito: vocês têm que sair e pregar fora, e eles queriam ficar lá dentro, então veio a perseguição. O avivamento das Ilhas Fiji, temos esse vídeo também. O avivamento da Colômbia, na década de 80, quando um pastor queria reunir as igrejas e ninguém queria, e foi preciso Deus permitir que ele morresse, e aí eles disseram: opa, se mataram um pastor fulano de tal, agora vai ser conosco. E se uniram e Deus fez um grande mover. Todos os avivamentos começaram depois de grande perseguição. O povo lá agora vai se unir. As barreiras religiosas, as barreiras institucionais das igrejas vão cair por terra, porque está todo mundo no mesmo bolo. E não se espante se isso chegar aqui no Brasil brevemente também. Existem leis. O Partido das Trevas queria já ter implementado essas leis aqui no Brasil. Por isso estejamos alertas, porque os tempos são difíceis. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Existe um povo temente a Deus, um povo que tem buscado, um povo que tem sido fiel. Existe o sal da terra ainda neste país. Mas é tempo de haver uma união. Ou talvez estejam esperando que haja perseguição. Aí todo mundo se une. Então o que nós estamos vendo na Bolívia, pelo bandido e ditador Evo Morales, assim como Nicolás Maduro e muitos outros, é que eles estão sendo usados como instrumentos do inimigo para destruir o cristianismo. Acordemos, oremos por esses povos, por esses irmãos, porque também poderá chegar à nossa casa. Por isso estejamos firmes.
porque o nosso socorro vem do alto, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então esse é mais uma informação para você que já deve ter visto várias do que está acontecendo bem pertinho aqui de nós, na Bolívia. E mais um detalhe que eu não vi ser divulgado na mídia, mas conversando com uma pessoa que teve contato com missionários bolivianos, é que lá os traficantes, eles também estão delimitando quem pode pregar e aonde se deve ir. E aqueles que não obedecem são mortos, têm suas casas queimadas, estão colocando minas terrestres em volta das igrejas. Então o tráfico também está sendo usado para destruir o cristianismo lá na Bolívia. E isso foi falado por missionários bolivianos que estiveram aqui no Brasil. Eu não vi sair isso em nenhum WhatsApp que passaram para mim. E nem vi falar na mídia. Mas o tráfico lá na Bolívia está perseguindo grandemente. E se eles dizem aqui não prega ninguém, ninguém deve ir para lá porque vai ser morto. Então essas são as notícias do mundo em que nós estamos vivendo. O mundo que precede o tempo mais terrível da humanidade. Se todos imaginassem o que vai ocorrer, talvez se converteriam muito mais rápido. A tribulação serão 7 anos de ira. Nós não conhecemos a ira do Senhor, nós conhecemos a misericórdia do Senhor. Mas o Senhor tem garantido, não só pela sua palavra, como nos tem revelado, que vai levar o seu povo antes da sua ira. Isso é para quem crê. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.